Podtá e vamos encerrar abril como começamos, com um homem, né? Porque é abril, sendo o mês do homem. Mas aqui a gente só fala a verdade, tá, gente? Mesmo sendo o mês do homem, a gente só fala a verdade. Estamos com ele, youtuber, empreendedor, advogado, namorado da Sara. E ele não é qualquer youtuber, não. O pessoal da ADR, obrigada, ADR, por emprestar ele para nós hoje. O Caio Garcia, seja bem-vindo. Muito bom, muito feliz em estar aqui. Demoramos um pouco, né, para aceitar o convite aqui, mas é que tá uma correria, mas agora conseguimos com mais calma, estamos aqui. Agenda cheia, né? Graças a Deus, né, que continue assim. A gente pode reclamar. E vamos para receber você, nosso patrocinador oficial, Outback, mandou aqui pra gente alguns petiscos. Isso aqui é uma novidade no Outback, então você com a Sara, vai lá, fim da tarde. Vixe, já tá me complicando já, vou ter que levar o mozão lá. Vai ter que levar amor lá. Sara, cobra, hein? Pode cobrar, Cobra pode cobrar. Fiquei sabendo que vai ter um descontinho lá pra eu ir, que eu vai vou ter, fala assim, tava lá no Podtá. Pode deixar. E vim. E o Outback, gente, ele tem uma variação incrível. Então, tem desde lanches até... quer fazer um happy hour, tem o boomerang, que a gente sempre mostra aqui para vocês. Agora, essa pegada da tábua, para quem quer uma refeição. Eles têm os pratos executivos para vocês também. Então, não fique de fora dessa. Além disso, o Outback tem no balcão, das 5 da tarde até as 19 horas... em todo bar, 50% de desconto na bebida alcoólica. Além disso, se você for o dia inteiro e sentar no balcão, esse desconto ainda fica. Então, gente, corre para Outback Catuaí em Londrina, tá de portas abertas, pet friendly. Então, quem tem o cachorrinho não é desculpa, porque eles têm espaço para o cachorrinho, para o gatinho ficar ali na frente. Então, dá para entrar no restaurante. Eles servem ainda um petisco para o seu cachorro, para o seu gato. Tem a aguinha que eles ficam ali. Então, vai receber a família inteira. Que Outback chique. É para a família. E, como sempre, ele está presenteando vocês que estão nos vendo. Tem um QR Code aí na barra. Olha, aponte seu celular e vocês vão ganhar um mimo do Outback para vocês. Fique ligadinho. E agora a gente vai falar um pouco do Caio. Vamos conversar, então. Caio, hoje você é youtuber. Hoje eu acho que Sim. você não vive só disso. Continua sendo advogando, né? Continuo advogando um pouco menos, né? Eu tirei a OAB logo que começou a pandemia ali, né? Então, eu não tive tanta experiência, digamos, de escritório, assim, tudo mais. Eu mais advogo só causas ativas, assim, que é quando a pessoa não tem condição de pagar, o governo escolhe alguém para estar auxiliando ali. ela ali. Então, acaba sendo algo mais... Na verdade, assim, financeiramente não é tão rentável, que o valor, teoricamente, é mais baixo, mas é uma maneira que eu vejo de me manter ativo, né? Ainda, advogando, mas também de poder ajudar alguém ali a ter o direito de defesa. Eu lembro que no fim do ano, a gente até acabou conversando em Curitiba, né? Que você tinha ido para um jogo beneficente e coincidiu que eu estava em Curitiba, né? E você também faz algumas ações de beneficência, acaba fazendo. Sim. Tem um lar em Cambé ali que eu costumo ajudar tanto na Páscoa quanto no Natal. Inclusive, agora na Páscoa, o pessoal da agência ali da DR está tentando uma parceria para a gente fazer uma ação bem legal ali no lar. E assim, sempre que pode, sempre que eu posso, eu tô ajudando, assim, sempre é uma coisa que acho que faz bem. Eu acho que eu acompanho o pessoal da DR, eu vejo que vocês acabam fazendo algumas ações, sempre, né? Sempre em paralelo, fazer. Às vezes não todos juntos, mas cada um de uma forma, né? Então, isso acaba sendo bem legal, porque, assim, vocês acabam virando ícones, principalmente para as crianças, adolescentes, né? Que... fala youtuber, e hoje o sonho da criança e do adolescente é virar um youtuber. Antigamente a gente falava assim, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser... Hoje a maioria delas eu quero ser youtuber. Mudou, né? Antigamente, quero ser jogador de futebol, quero alguma coisa. Não, hoje eu quero trabalhar com a internet, né? Apesar que hoje, principalmente pós-pandemia, a gente viu que a internet, ela cresceu muito, né? Então, as pessoas... Mesmo quem trabalhava, às vezes, fixo, hoje trabalha online, então mudou. O home office ficou muito famoso, né? Todo mundo em casa. Eu acho que todo mundo, depois da pandemia, percebeu que era capaz de fazer alguma coisa na internet. Não precisava ficar aquele preso. E também todo mundo hoje percebeu que precisa da internet, né? Então, um corretor de imóveis antigo ali, que ele já tem uma carreira, ele tem uma rede de clientes, porém, se ele tiver exposto à internet, ele consegue atingir um número de pessoas muito maior, né? Então, todo mundo está se adaptando. Acho que essa nova
nova fase que é com a Com internet. a internet. E, Caio, hoje você tá com 30 anos, correto? Hoje eu tô com 30. E você tá advogando, é youtuber há quanto tempo? Eu comecei meu canal em 2021. Ah, não é tanto. Não, eu comecei a gravar com o Pedro fixo em 2022. Que bacana. É. E o que te levou? Assim, tipo... Foi realmente porque minha irmã já gravava desde 2018, né? Então, mas foi bem assim, uma coisa... Não tem uma explicação muito plausível assim, não, cara, nossa, sempre tive o sonho de trabalhar com isso, não. Em 2020 aconteceu um fato, e aí eu e o Pedro acabamos nos encontrando, os dois, estavam passando pelo mesmo momento de vida ali, e eu comecei a acompanhar ele, porque a gente era amigo de infância, mas não tinha mais aquela amizade tão forte como era antigamente e tudo mais, mas tinha um respeito, um carinho ali. Mas em 2020 a gente simplesmente, tipo assim, se juntou ali, o Pedro foi abrindo portas, foi me ensinando coisas, e aí surgiu a internet. Eu fui de, sei lá, 15 mil seguidores no primeiro semestre de 2020, para no final do semestre de 2020 eu estar com 70 mil. Nossa, Aí eu, triplicou. nossa, que legal. E tipo assim, e o que acontece? Eu tava passando por um momento muito difícil meu, interno, assim. Externamente ninguém sabia, mas internamente eu tava muito ruim. E aí a internet veio meio que... Ela conseguiu suprir essa falta ali que eu vazio. tava sentindo. Tipo, tem umas fãs que são minhas bem antigas ali. E o carinho ali foi suprindo. Eu falava, caraca, que legal. Pô, dá pra eu trabalhar com isso. Dá pra trabalhar com isso. Aí eu comecei a pegar um trabalhinho ali de R$100, um trabalhinho ali de 200. E aí comecei a perceber que eu tava, tipo assim, já ganhando uma grana legal. O tempo já não era o mesmo que eu gastava no trabalho normal pra eu ter a mesma quantidade e tal. Eu falei, meu, dá pra arriscar. Tinha um dinheiro guardado, falei, vou arriscar. Aí eu criei meu canal de futebol e tal. E aí foi onde eu tive o Cambé de primeira opção ali, que a gente começou a gravar com o pessoal, com os meninos do Cambé. O Cambé não deu certo, o projeto. E aí o Douglas do Apucarana entrou e me convidou para jogar no Apucarana profissional. Aí eu fui para Apucarana jogar profissional, gravava lá e tudo mais. E aí foi onde eu, logo depois disso, o Rezende me chamou para gravar com ele. Aí eu fiquei fixo lá no canal dele e parei com futebol e tudo mais. E... Porque assim, a gente acha, muita gente que tá vendo, fala assim, gravar, vai lá, grava, é uma delícia, tudo que é fácil, né? Assim, eu não vou mentir. Hoje em dia, os vídeos que a gente grava hoje em dia, eles não são vídeos que exigem tanto fisicamente da gente ou algo assim, exigem tempo, né? Porque, por exemplo, o Pedro posta vídeo todos os dias no canal dele. Nós postamos alguma coisa sempre ali no nosso também, então fica aquela coisa de sempre estar gravando. Mas 2022, de junho até 2023, mais ou menos, sei lá, acho que foi agosto, setembro, praticamente um ano, mais ou menos, nós gravamos vídeos na pegada do MrBeast, que é um americano que faz vídeos muito bem elaborados. Assistimos coisas lá no Igapó, com uns guindastes, uns carros pendurados. Foi um dos primeiros vídeos meus, esse daí. Passamos 24 horas... Seguro de vida tava em dia, né? Falei, pai, tem seguro de vida? Porque eu não sabia se eu tinha ou não. Ficamos 24 horas em cima de um carro, preso num guindaste. Eu lembro disso. A 20 metros de altura no meio da cidade ali, praticamente. E por que a gente fez aquele vídeo? Porque a gente estava vindo de uma sequência de vídeos onde ninguém acreditava que os vídeos eram reais. Porque como se veio de muito tempo das coisas que o YouTube, os vídeos eram montados, fake e tudo mais, a gente precisava passar para a cidade, para a galera que assistia a gente, que os vídeos que estavam sendo os 4 meninos eram vídeos reais. Como fazer isso? No meio da cidade, 24 horas, e todo mundo vê. Se você passasse lá 5 da manhã... Não, eu lembro que deu passando de carro, eu olhei aquilo lá, depois... Eu olhei, depois eu olhei de novo, eu falei, eu lembro Brasil! eu lembro muito bem porque era meu aniversário. Passei meu aniversário em cima do carro lá. Eu tinha bolo, pelo menos? Levaram o bolo. Bom. Levaram o bolo, mandaram o carrinho de som, me senti, entendeu? Senti mó o carinho da galera comigo. Mas meus amigos saíram da balada às 3h30 da manhã e passaram lá. E acordaram a gente. Quem tava tentando dormir dentro do carro e os caras, não sei o que, e a gente tentando dormir em cima do carro lá, 20 metros de altura. E aí, a partir desse vídeo, aí saiu um jornal, aí saiu matéria e tudo mais. Então aí a galera começou a acreditar que os vídeos eram reais. Então o Pedro pegava a gente, largava em São Paulo com R$1 e falava... Se vira. Aí liga para amigo, irmão, acha um trabalho para mim, preciso de R$50 para juntar dinheiro para pagar uma passagem para vir embora. Então começou a acontecer esses vídeos mais trabalhados assim. Bom, o Pedro parou um helicóptero
no campo dele de futebol da casa, lá de gravação, Meu Deus. só pra uma cena de 1 minuto do vídeo. Então, tipo assim, tava se gastando muito, se fazendo muito, pra mostrar que era uma coisa mais produzida ali. Mas aí não dá pra aguentar essa tarracada, né? O YouTube também não Não que... colaborava muito nas entregas dos vídeos lá, e aí a gente ficava num limite assim que não ficava valendo a pena mais. Aí ele foi diminuindo Mudando o perfil. e hoje mantém as histórias ali, né? Uma história que eu lembro que foi, se eu não me engano, já era na pandemia, que vocês foram no Catuaí, vocês ficaram numa vitrine. Nós fizemos o que Foi o no pessoal Catuaí? do Big Brother faz. No Catuaí, Chama né? Casa de Vidro, Mas foi durante a pandemia? Foi depois. Foi depois? Foi 2022 ou 23, 22? 22. Foi 22. E pra você entender esse vídeo aí, nós passamos 24 horas presos lá no Catuaí, nessa No casa de vidro. Não, no vidro. Pensa que é uma vitrine ali, a gente tava dentro da vitrine. Uhum. E logo na sequência, meio-dia, terminou as 24 horas, meio-dia e meio eu tava lá pra saltar de paraquedas. Que Porque tinha uma publicidade pra fazer e tinha que saltar de paraquedas. E eu nunca tinha saltado de paraquedas na minha vida. Então eu falo que as experiências que a internet me trouxe são experiências que eu nunca vou conseguir mensurar o tamanho que elas têm ali pra mim. Então é bem, bem da hora, assim, o que a gente foi construindo nesse ano, pelo menos, sabe? E você tem uma pegada bem com crianças, né? Você faz bastante vídeo com escolinha de futebol, com os meninos. Uma tentativa no passado foi de trazer mais o futebol com as crianças porque é um público que eu me identifico bastante. Foi uma tentativa, meu canal agora é só praticamente isso, é só homem ali e a gente fazendo essas partes de futebol mesmo. E aí eu tô querendo trazer algumas meninas agora, crianças também, pra gente fazer uns vídeos assim, mas nada, não me pega muito aqueles vídeos apelativos, nem nada do tipo, é mais, se for gravar alguma coisa, é uma coisa realzinha mesmo, bem light, assim, bem no intuito também de ensinar, não de... não sei, hoje em dia todo mundo cigarro eletrônico, aquelas coisinhas e tudo mais, não, nada nessa pegada. Voltado até pra idade deles, né? Para os pais incentivarem os filhos a poder, esse cara aqui vocês podem assistir e tal, não sei o que, sabe? Legal. Essa é a ideia. E nesse meio, pelo que eu tô sabendo, você também vai passar por algumas mudanças agora, profissionais. O que vem por aí? Então, agora a gente tá estruturando lá na agência, a gente tá conversando. O que acontece? Tô com 30, né? Hoje a minha vida já tá mudando um pouco, né? Então tem coisas que eu já não me vejo fazendo ou gosto de fazer. Me adapto, assim, ao que eu preciso fazer, mas eu acredito que a gente tenha que trazer a versão que eu sou, entendeu? Porque todo mundo conhece ali de gravar apenas os vídeos e tudo mais, mas ninguém sabe o bastidor, né? Tipo assim, a correria que é... de ter que acordar mais cedo, às vezes a gravação é às 10, mas 7 horas eu tenho que estar acordado para fazer tal coisa, ou às 8 eu tenho que estar no escritório para conversar com o cliente, ou termina a gravação 6 horas cansado, vai para a chácara para atender alguém lá para uma locação. Então ninguém sabe esse bastidor. Aí a ideia nossa agora é trazer esse bastidor para a vida real e trazer também os amigos. Que, por exemplo, vir aqui é algo desse sentido que a gente está querendo trazer. Uhum. Por exemplo, meu amigo tem uma empresa de churrasco. Pô, fazer um conteúdo com ele. Meu amigo tem uma empresa de roupa esportiva. Vou fazer um conteúdo com ele. Um de terno, vou fazer conteúdo com ele. Valorizando quem tá o comigo, meio que entendeu? você tem. Que eu já tenho, nem pensando em valor. Não, sim, mas agregando também, porque você vai agregando, ajuda os amigos. Ajudando os amigos ali de uma maneira legal. Eles me ajudam também, porque não vou fazer uma publicidade ou algo de alguma coisa que eu não goste ou ache ruim, né? Porque temos um nome ali, a gente criou um nome para influenciar sobre coisas boas, né? Então, a ideia é essa, trazer pessoas daqui e principalmente da região. Tipo, coisas mais regionais mesmo, empresas daqui para trabalhar. E aí, futuramente, obviamente, envolver um valor, mas depois de uma construção que a gente fizer junto. Entendeu? Vai moldando, né, esse perfil. Um exemplo, Outback, que é de Londrina e tal, não sei o quê. Vamos fazer um trabalho com ele de 3 meses. Começou a dar certo? Beleza. Então, aí a gente pensa em alguma coisa para estruturar melhor, sabe? A Outback, eles são parceiros. O Andrews aqui... porque você pega, assim, uma base... são daqui de Londrina, estão aqui em Londrina. Uma mão vai lavar valorizar na outra, também o que nós temos, regional. Né? Porque às vezes a gente busca muito fora, claro que a gente tem conteúdos muito bons fora, mas o que a gente tem aqui tem muita história, muita coisa boa, muitas empresas com qualidade. Uma coisa que eu vejo muito é que, por exemplo, as empresas daqui de Londrina acham
que a maioria dos influenciadores, do nosso caso ali, da agência ou tudo mais, às vezes eles acabam tendo números que não condizem com as coisas daqui. Por exemplo, números maiores demais. Por exemplo, acham que os valores são maiores. E, na verdade, não. Na verdade, os valores são iguais todos os influenciadores, mas tem essa diferenciação, sabe? Então, eu acho que eu trazendo isso, eu consigo mostrar para as empresas daqui que não, pô. Não precisa ir buscar um lá entendeu? fora, vocês conseguem buscar um lá. Ter aqui. Até porque a ADR, assim, desculpa um pouco a ignorância, mas eu sei que tem vocês, né? Vocês estão com muitos seguidores. Daí tem o Rezende, tem a Emily, da ADR. Tem o Pedro. Tem muita gente boa lá dentro. Tem sim. Então, assim, a gente vê que é uma empresa de Londrina. É o que eu falo. E o Pedro tenta sempre demonstrar esse carinho que ele tem por Londrina de uma maneira regional mesmo, de fazer as coisas aqui na cidade mesmo. Então, nada melhor, nada mais justo do que a gente pensar em, empresas daqui de Londrina mesmo pra gente se juntar pra ir fazendo as coisas. Porque, o que adianta a gente ser grande, sendo que a gente tá fazendo publicidade com uma empresa de São Paulo ali, do Rio? Da hora, legal pra caramba fazer também. Vai ganhando o mundo, né? Porque a intenção é essa. O meu público, sei lá, 30% Londrina, mas 40%, 50% São Paulo. Então, às vezes eu vendo melhor lá. Mas você quer prestigiar eu quero onde... trazer daqui, sabe? Você nasceu em Londrina? Nasci. Então você é londrinense, você pé vermelho. Fala porta? Porta. Portão, porteira. E eu moro em Cambé agora, numa chácara lá, bem tranquilão também. Então já tá de porteira. Bem de boa, assim, bem tranquilo. E nunca foi assim, tudo tão tranquilo. Porque assim, pra você chegar hoje que você ok, você teve uma família que sempre te apoiou. Né? Nunca passei por nada. Mas a gente fala assim, os filhinhos de papai, né? Eu não te vejo como um filhinho de papai, porque eu vejo que você estudou, foi atrás de estudar. Sim. Pelo que você falou, você ajuda no administrativo. Hoje eu consigo ter a maturidade de entender essa parte, entendeu? Mas antes eu posso dizer que muitas vezes eu agi imaturo como se fosse. O que te trouxe essa maturidade? Eu acho que as experiências, porque eu sempre quis me prover, né? Tipo, eu quis sair da dependência ali eu queria poder fazer as coisas. Mesmo que fosse pagar um jantar, eu queria ter essa condição pro meu pai, de pagar um jantar pro meu pai. Então, eu sempre busquei ter dinheiro. Então, sempre foi essa busca. A maturidade veio agora do contrário disso. O dinheiro eu tava tendo, mas e aí? Entendeu? Não tava tendo maturidade? Não tava tendo noção do, tipo assim, eu não tava tendo família, não tava tendo Deus, não tava tendo nada. O que foi a virada de chave? Me aproximar de Deus foi a virada de chave. Acho que 2020 ali, toda essa quebra que eu tive de pessoa, de tudo, acho que foi onde opa, peraí. Aí foi onde eu me aproximei de Deus, comecei a orar todos os dias. Você é católico? Católico. Mas assim, essa questão de religião, até comentei hoje que eu falei pra você que eu vim aqui, eu acredito em Deus, né? Então não tem essa questão de, pra mim... Evangélico, católico, eu é acredito Deus. em Deus. Deus é Deus. Cada um tem uma maneira de acreditar, Deus. De falar, de enxergar. E aí eu acho que isso fez com que eu... Sabe, aquela respirada, você fala, caramba, você não tá sozinho, vamos, vai devagarzinho, vai indo. Aí a maturidade foi vindo conforme foi construindo essa relação. E aí 2025 foi um ano de muita virada de chave. Começou, a gente fala 2005, mas a gente só tá no 4º mês. Mas eu juro pra você que tá sendo um dos anos mais intensos da minha vida. Você começou a namorar há pouco tempo? Comecei a namorar deve fazer um mês. Vai completar, acho que o primeiro mês de namoro, acho que completa agora dia 3. Vai sair no final de abril, né? Isso. Então já vou estar indo pro segundo mês de namoro. Mês. Já tá quase passando a 3 experiência, meses junto, hein? Sim, é verdade. Já vai dar pra assumir pra vida, já. Já dá. Mas foi realmente isso. E como que foi? Conta um pouquinho aí de como que foi isso, como que esse namoro começou. Cara, a gente pode falar? Pode. Acho que ninguém sabe real. Porque de repente a gente vê o Caio jogando futebol, de repente uma foto com a namorada. Oi, Brasil. Que a gente só stalkeia, né? A gente só vai stalkeando a vida dos outros. Foi bem engraçado, porque eu venho fazendo essa mudança de pessoa minha de novembro pra cá. E aí, em oração eu colocava que eu queria ter uma mulher ao meu lado, que ela fosse uma mulher que fosse minha base ali, né? Pra eu ter uma mulher ao lado pra me ajudar a crescer. Evoluir como pessoa, evoluir como homem e constituir família, né? E aí eu comecei a colocar isso em oração e é o que eu falo, Deus vai agir na minha vida de uma maneira muito rápida. Em dezembro,
eu ainda tava meio assim e tal, tava curtindo um pouco, mas eu comecei a conversar com uma pessoa e comecei a conversar meio que, tipo assim, diariamente ali. A pessoa me demorava pra responder, mas ficava mas sempre uma conversa intensa. Não é tipo, nossa, essa caneca é preta. Nossa, a caneca é preta, que bonita a caneca. Então, tipo assim, sempre tinha conteúdo, sabe? Tipo, sempre demonstrava interesse. Papo vai, papo vem. A família dela é de Joinville. Não é tão perto. Não é daqui. E eu fui pra Itapoá. 1h30 de Joinville. Eu vi no fim do ano. Você fazia muitos anos que você não ia. Fiquei lá em Itapoá praticamente do dia 4 de janeiro, eu fiquei até dia 26 de janeiro lá. Tirei realmente uns dias de férias pra ficar de boa por lá. E ela tava em Pissarras com a família dela, e ela voltava pra Joinville. E eu falei, vou jantar com você. Eu nunca fui em um date. Nunca tinha chamado alguém pra ir jantar. Viu? A gente vai ficando velho e a gente vai mudando. Nunca tinha feito nada disso. E não conhecia ela pessoalmente. Só por mensagem. Uhum. E nada. E como que você conheceu ela? Não, calma. Pelo Instagram daqui mesmo, tal. Acho que eu não lembro alguém postou alguma coisa, eu segui, ela seguiu de volta e ficou nisso. E começou a conversar. E nunca tinha tido coragem, tava buscando coragem de mandar alguma mensagem, não sabia como mandar mensagem. Como que eu ia puxar assunto? Oi, você é linda. Tipo isso. Não tinha como. Porque não fazia sentido, não tinha nenhum elo de nada. Simplesmente. Só aconteceu. Aí eu, legal, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, não, vamos jantar, tal, não sei o quê. E, eu não conhecia ninguém em comum pra chegar e perguntar sobre. E, na verdade, eu não quis conversar sobre. Eu vi que tinha alguns amigos em comum, mas eu não quis conversar com ninguém. Simplesmente falei, é a resposta minha de oração, beleza. Peguei, e foi no silêncio, sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Foi Quem fazendo sabia tudo. era meus pais, só que eu ia, pegar a estrada, então eles sabiam. Minha irmã e minha mãe foram embora no domingo de Itapoá, dia 19. Dia 20, na segunda-feira, eu fui pra Joinville. Tá. Janeiro. E aí, fui lá, levei pra jantar, conversamos e tudo mais. Ficamos, sei lá, 4 horas conversando direto, sem parar. Não ficamos. Aí, na hora que eu fui deixar em casa, um beijo de tchau, sim. É aí que dá certo. Um beijo de tchau. Aí eu fui pro hotel, mandei uma mensagem agradecendo pela noite, que tinha sido uma noite maravilhosa e tal. Ela respondeu da mesma maneira. E ela ficou por Joinville, porque o aniversário, acho que do pai dela, acho que é 17 de fevereiro, então ela ficou por lá. As aulas dela só voltavam depois. E conversando todo dia. E surgiu uma proposta para eu viajar no carnaval pro Carna Ferrugem. Acho que era o Carna Ferrugem. Carna Ferrugem é na Praia do Rosa. Tá. E aí eu... E aí? Eu mandei pra ela. Falei, olha, recebi uma proposta pra ir no Carna Ferrugem. Quer ir comigo? Eu falei, tem planos pro carnaval? Ela falou, não. Eu falei, então, recebi uma proposta assim, quer ir comigo? Ela, quero. Tá bom. Eu falei, cara, que menina doida. Tá topando viajar comigo pra um carnaval desse de rua. Não, mas assim, na minha cabeça, de rua e tal. Eu não tava preparado pra chegar pro sim, né? Porque ela ia falar não, aí eu ia falar não também pro convite, porque já não condizia mais comigo pra esse tipo tá de num ambiente festa. desse. Aí eu, e aí? Aí tem um casal de amigos que eu sou padrinho de casamento, e todo ano eles vão pra um carnaval, que é em Campinas ali e tal, de um rolê que a gente gosta e tal. E aí eu perguntei, e aí, vocês vão esse ano? Vamos. Aí é o casal que eu sou padrinho, e é 3 casais de amigos que eu gosto bastante, um outro amigo que namora, ou seja, só casal. Um grupo bem tranquilo, todo mundo se respeita, se gosta há muitos anos. Eu falei, qual que é o melhor lugar para levar alguém que eu quero que passe a vida comigo? Com as pessoas que já passam a vida comigo e gostam de mim, por natureza. Eu falei pra ela, vamos. Eu falei, caraca, que menina doida, como que ela vai viajar comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom. E eu já tava querendo falar te amo, por exemplo. E eu tinha visto ela uma vez na minha vida. Eu tava totalmente emocionado. Eu falei, caraca, eu não posso demonstrar que eu tô emocionado, porque geralmente o homem tem que, né? E eu não posso manter que eu tô emocionado. Mas tá bom, vai. Vamos viajar. Ela foi comigo. Aí a gente ia na festa na segunda-feira, dia 3. Sábado e domingo a gente ficou na casa lá que eles alugaram lá. Ficamos lá com eles e tudo mais. E eu prometi que dia 3 eu ia me declarar. Só que eu não sabia como. Que eu falava, opa, te amo. E aí, fechou? Aí, eu pedi namoro. No meio da festa. Tinha acabado de chegar na festa, não tinha nem bebido, não tinha feito nada. Falei, é bom, que pelo menos você tava são, né? Aí eu pedi namoro. E aí ela sim. Aí eu falei, caraca, eu tô namorando. Ela só disse sim.
Aí eu falei, caraca, tô namorando. Aí foi onde a gente postou a primeira foto e tudo mais, mas não teve o tempo de falar, nossa, estou ficando, nossa, estou conhecendo. Então a gente tá passando por isso agora, de conhecer tudo, assim. Mas eu acho, Caio, que assim, eu sou um pouco mais velha que você, já passei algumas experiências, e não tem o certo e o errado. Não, Eu vou conhecer, depois eu vou ficar, eu vou namorar. Existem pessoas que ficam 10 anos juntos, casam, Sim. e 2 meses depois tá separado. Tem pessoas que conhece, casa e vive o resto da vida Não, junto. isso é verdade. Mas foi muito intenso ali. Foi realmente tudo resposta daquilo que eu tava pedindo e E colocando em você oração. colocou realmente nas mãos de Deus. Não, e tudo foi fazendo sentido. O sim dela para uma coisa que eu não esperava, uma viagem ali Foi se inesperada. encaixando. E os gostos, os jeitos, tudo foi pontuando. E teve situações específicas que vieram acontecendo no decorrer desses meses que a gente tá junto, que só foram colocando mais pingos nos is e a certeza de que, tipo, era ela mesmo. E aí os pais dela vieram me conhecer de Joinville, fomos jantar junto e tudo mais. E por uma incrível coincidência, que aí eu falo que é coisa de Deus ou não, né? Mas eu acredito muito que seja, eu fiquei com ela dia 20 de janeiro. Sim. Ela voltou pra Londrina dia 20 de fevereiro. Dia 20. E eu conheci os pais dela dia 20 de março. Exatamente, sempre foi... E nada... Não, assim, tipo assim, vai ser dia 20, não, e foi nada acontecendo. combinado. Foi tudo muito linkado, assim, de tempo. E aí nossa, então... Tipo assim, eu sei que tá sendo tudo meio que alinhado, assim, ao que deve ser feito, sabe? Eu acho, assim, que quando Deus prepara algo pra nós, não tem explicação. Porque eu tinha prometido pra mim que eu só ia assumir alguém, ou ter alguém ao lado, se eu sentisse que fosse a mulher que eu fosse querer passar a vida. Então, não ia brincar nem com os sentimentos da pessoa, nem com o meu próprio, né? Então, quando eu tive... Foi muito engraçado. Porque quando você começa a ter a certeza, você imagina pra mim, tava tendo a certeza que era ela, mas eu tinha visto ela uma vez na vida. Eu falei, e aí? Mas às vezes não tem explicação. Você entendeu? Aí eu, nossa senhora, e agora? Como é que vai ser? Você não conseguia nem se entender, né? Não. E aí eu fui só deixando... E a cabeça, assim, é milhões, muito, né? O que eu porque faço? E ela mora em Londrina, não? Ela faz Agora- medicina aqui. Ela tá no 4º ano. Pelo menos você já tem uma médica da Sim, família. já vai cuidar de mim de todos os jeitos. Todas as maneiras. Mas foi bem assim, bem legal. Tipo, estou vivendo uma fase que eu nunca vivi na minha vida. Aproveita, é muito Isso, gostoso. E aí, com tudo isso, vem todas as mudanças de pensamento, de Crescimento pessoal, né? E aí agora, pô? Eu quero ser o homem provedor da família. Como que eu vou ser? Por onde que eu vou ser? Que eu vejo em você que você tá deixando de ser um adolescente, da Sim, maneira sim. que você tá falando. Não que você não seja responsável, pelo amor de Deus, mas se tornando um homem. Sim, mudando. Igual, jeitos e mudando. tudo Você mais. agora pensa em família, você pensa em constituir. Claro que é tudo muito cedo ainda, né? Sim. Mas, e o legal que quando ela decidiu estar com você, ela sabe que você é youtuber, que você vai em eventos, que às vezes ela não vai estar presente. Sim. E respeitar o teu trabalho, eu acho isso muito importante, Isso né? foi um diferencial muito grande dela, ela entender e compreender, assim, muitas coisas. Coisas que eu mesmo, olhando pra ela, o contrário... Nem você, às vezes, fala assim, se eu tivesse no lugar dela, será que eu aceitaria? Não, já falei pra ela algumas coisas que eu falei assim, não sei se eu aceitaria. Tem coisas que eu não consigo, assim, que vou aprender e tudo mais, mas tem coisas que eu não consigo e você tá... Ela fala assim, eu posso não gostar, mas eu entendo, tem que... não sei o que. É o seu trabalho. E aí foi tudo, tipo assim, meio que entendendo que é o somar, não o prender, entendeu? E aí foi legal ver esse lado sentir dela. isso, entendeu? Sentir, você tá com alguém, mas você tá livre. Sim. Entendeu? Eu acho que isso que talvez você não tenha tido no passado, Sim. né? E a cobrança, eu acho que existe, a cobrança dela pra você vai ser do carinho com ela, eu falo cobrança porque é algo que acaba vindo natural, não precisa ter uma cobrança, mas... E o respeito. E quando tem respeito, né? Tudo foi. Vai, porque eu acho que a base de um relacionamento é o amor, o respeito, entendeu? Colocar Deus nele. Amém. Né? Porque, tá você presente, disse, graças a Deus, tá junto ali com a gente, iluminando os passos, porque tá sendo uma coisa muito gostosa e nova, assim, de sentir, assim, porque acho que, por mais experiências que eu tivesse na minha vida, acho que pela primeira vez eu tô sentindo realmente
completo e um sentimento de que é isso. Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos, é uma coisa diferente de sentir, assim. Ai, que bacana. E conta pra gente, a gente falou aqui um pouco do seu trabalho, a gente falou um pouco da sua vida amorosa agora, né? Curiosos à parte. Sim. Primeira vez que eu falo sobre, inclusive. Olha, já fica registrado aí, pede pra ela ver, eu vou pedir pra ela depois assistir. Por favor. E, assim, você falou que teve um período aí da sua vida que teve que você não estava legal com você mesmo, né? E que a mudança, a virada de chave foi Deus. Sim. Que Deus veio, que você se apegou a Deus, igual você falou, eu sou católico, mas o que eu creio é em Deus. Então, independente de onde eu esteja, eu tô ali. Que é uma coisa que você traz para sua vida que você vai lembrar como uma lição? Família, tipo assim, que você fala assim, olha, aconteceu isso dentro da minha casa, aconteceu isso com a minha família, que é algo que, fala assim, isso me fez pensar em tudo diferente. Eu acho que minha família é uma resposta disso tudo, porque, por exemplo, meus pais são separados desde 2001. Mas, ao mesmo tempo que eles são separados, eles nunca deixaram de estar presentes os dois em tudo que eu e minha irmã fôssemos fazer. Seja viajar, seja um trabalho da faculdade, um jogo de futebol meu. Então, tipo assim... Tá sempre os dois? Sempre presente. Como funciona isso? Sempre presente, sempre na... Obviamente, toda família tem seus atritos e tudo mais. Nada é perfeito. Mas sempre presente. Natal, às vezes, passava junto. Ano Novo, passava junto. Então, tipo assim, eu sinto que essa... uma palavra eu não sei definir, que é o que os dois têm um pelo outro, ou respeitam um pelo outro ali, mas se fazer presente para a família, para que aquilo gire, continue sempre em frente, ou demonstrar o apoio, acho que foi o diferencial para tipo, tudo que eu vivo até hoje. Agora vem a curiosa, né? Pode perguntar. Eu também sou mãe separada, eu quero saber como funciona essa parte, explica. Eu morei tipo com assim, meu pai, e minha irmã morou com a minha mãe. Então, quando eles separaram, sua irmã ficou... Minha irmã tinha 4, eu tinha 6. Ah, vocês eram novinhos. Eu fiquei morando na chácara com meu pai e minha Mas irmã... foi uma opção sua, morar com seu pai? Não me pergunte porque na época não... Tinha 6 anos, só escolhi. Só quis e como foi pra sua mãe? Não deve ter sido fácil. Porque eu falo que a mãe é egoísta, a mãe é tudo dela. Eu não tinha uma boa relação, assim. Tinha uma boa relação com a minha mãe, mas não era uma boa relação. Mas o seu elo era seu pai? Meu pai, sempre foi. Até hoje? Até hoje é mais forte, assim, tal. Mas aí, a partir de 2020, eu trouxe... Minha mãe hoje é minha melhor amiga. Então, eu tenho, tipo assim, minha mãe... Qualquer coisa que eu tenho ali de dúvida, tudo mais, em relação até a parte de religião, minha mãe é a pessoa que tá mais... traz essa base. Minha irmã vem também, de 2020 pra cá, sendo uma pessoa que tá sempre ao meu lado ali em tudo. Assim, a minha mãe é melhor amiga no sentido... quando eu preciso de uma coisa mais tal. E minha irmã é minha melhor amiga de qualquer coisa. Ah, tô na nhaca, ligo pra minha irmã, entendeu? Vou pedir ela em namoro, o que eu faço? Não, pede, vai. Exato. Vou chamar ela pra ir... É mais ou menos essa amiga, assim, fiz merda. Minha irmã tá comigo pra qualquer hora. Se eu ligar pra ela agora que aconteceu alguma coisa, ela vai correr aqui, chegar aqui rapidinho, entendeu? Isso, a mãe é aquela parte mais espiritual, tipo... Não tô legal, aconteceu isso, como que eu ajo e tal. Então, tipo assim, eu vi que minha família, depois de 2020, quando eu também dei uma respirada, eu entendi que a vida não era só viver no automático, assim, né? Então, foi meio que uma depressão? Eu acho que foi. Não foi diagnosticada, mas... porque eu também não queria ir em psicólogo nem nada. Nunca aceitei isso também. Isso é uma coisa que eu tô brigando comigo hoje, nesses... Todo mundo precisa, Caio. Todo mundo é meio louco. Não, então, isso hoje é uma coisa que normal, eu tô indo... Eu acho que quem é normal é louco. E aí eu fui até em algum ano passado pra tentar, mas ainda não me adaptei. Mas é uma coisa que eu quero fazer. Mas eu acho que você não encontrou, talvez, a profissional que você se identifique. Mas eu tive essa dificuldade. Falando, a maturidade de entender que eu preciso, entendeu? Hoje eu já entendo que eu preciso, então já é algo que eu quero buscar. Mas eu tive sim, porque era uma coisa muito infelicidade. Você sentiu um vazio. E era uma coisa que eu tinha tudo e não tinha nada. Aí eu, caraca, moro num lugar legal, tenho as coisas... Mas não tinha mais sentido pra você? Nada. E aí foi onde o Pedro entra na vida. É onde o Pedro entra, que aí o Pedro me deu uma guinada. Se eu não me engano, quando eu comecei a gravar na internet, eu participei de uns 3, 4 podcasts. E eu sempre falei a frase que o Pedro falou pra mim em 2020. Ele falou assim, que todo mundo tem problemas e que o mundo é redondo.
Se eu ficar me apegando ao problema, o mundo vai continuar girando e eu vou ficar pra trás de todo mundo. Se eu ficar me apegando só ao meu problema, assim, entendeu? Aí eu falei, faz sentido. Se eu ficar parado aqui, eu vou ficar pra trás e tal. Aí foi onde eu As pessoas vão evoluindo. vão evoluindo e eu vou ficando parado, porque às vezes eu tô conformado com o garfo, com a faca aqui, eu vou ficar preso nisso, sendo que todo mundo já Você tentava, talvez, pegar explicações porque não tinha. tinha. E aí eu parei. Mas foi de uma outra forma. Igual você falou de Deus, né? Você vê que às vezes precisou disso para sua família voltar a ter esse elo. Porque, Eu pelo sempre que você fui uma entendeu, pessoa que sempre tentou fazer a família estar Se junto. juntar. Sempre, tipo, um jantar ou alguma coisa, eu sempre busquei. Mas a partir de 2020, aí eu comecei a gravar com ela pra internet, eu comecei a me desvencilhar um pouco do meu pai, do tipo, caminhar com minhas próprias pernas. Legal. E aí eu comecei a ver, aí eu vivi realmente no automático. 21, 22, 23, eu vivi no automático total. Preciso virar alguma coisa, fazer dinheiro e ir lá. Então você Trabalho, foi, trabalho, só trabalho, foi. trabalho, 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 não tinha, era só trabalho. Aí 24 veio pra, tipo assim, calma. Daí é onde você começou Aí a foi onde eu desacelerar. desacelerei, aí, tipo assim, eu fui entendendo quais eram meus propósitos, o que eu queria, pra onde eu queria. E aí, em novembro do ano passado, foi onde eu preciso respirar, calma. Mas só que isso que é bacana, você consegue entender, você tem um time. De repente você faz, daí você tem um time. Você tem uns estralos, assim, Sim. que É tem interessante, alguma coisa que não. e é interessante essa maturidade de perceber isso hoje. O ano passado, por exemplo, eu não me enxergava. Algumas coisas que hoje eu paro pra ver e falo, caramba, tipo assim, Uma coisa que eu achei, falei outro dia, falei, gente, a chave do carro. O que foi aquilo? eu perdi. Deixar, tipo, totalmente desligado, né? Em cima do carro, É isso que eu tô querendo pega, dizer. sai. Quando a gente chegou aqui antes de começar a gravar, gente, eu até falei, nossa, eu tô totalmente avoado. Mas é porque por eu estar tão em paz, tem tanta coisa que tá, tipo, acontecendo que eu tô tão, tipo... Tá zen. Eu sempre fui muito apegado ao material, né? Então, se eu tivesse perdido a chave há 1 ano e meio atrás, Você tinha surtado. eu tinha ficado muito bravo comigo, ou ia botar a culpa em alguém, eu ia ficar muito bravo. Eu perdi a chave? Eu perdi a chave. Paciência, vou procurar uma solução. Eu tô sempre acreditando... Não, e o pior não foi perder a chave, o pior que foi. Eu tava saindo de carro, e aí chegaram os clientes do meu pai, na parte de baixo da chácara. Eu dei ré no carro, abri meu carro, eu tava com bermuda de futebol porque eu ia pro futevôlei. Eu peguei e coloquei a chave em cima do teto solar e fui atender o pessoal. Atendi, abri a chácara e entrei no carro e saí com a chave. Fui no Pamplona para entregar meus ternos que eu tava perto de locação. Eu travei todo mundo. Eu não sei como que o carro ficou ligado de Cambé a Londrina sem a chave perto, porque geralmente é presença. A hora que eu desliguei o carro não ligava mais. Eu falei, perdi a chave, e aí? Aí vai lá eu olhar na câmera de casa, aí eu vi a chave no teto. Aí meu pai procurou a chave, que enquanto minha tia levava a chave reserva, meu pai terminou de atender o cliente e foi procurar. Não encontrou a chave. Sumiu. Você não sei se você vai lembrar, deu uma tempestade esse dia à noite. Deu. Sim, foi Onde quer que a chave estivesse, ela caiu e foi para algum bueiro. É porque foi Era uma... para levar. Entendeu? Era para ir. Às vezes, tipo... Eu tô começando a ter esse tipo de pensamento. Então, tipo, se não era pra ir. Às vezes também, se tivesse saído dali correndo, tinha acontecido alguma coisa. Às vezes, uma coisa que eu aprendi foi que um mal acontece pra evitar alguma coisa muito pior. Então, por exemplo, esses dias eu batia o carro na saída de casa. Você tá meio desastrado, hein, Caio? Total. Sabe como que eu bati o carro? Eu abri o portão, um cara tava vendendo vassoura. Eu falei pro cara, não quero vassoura, muito obrigado. Meu pai chegou de carro. Parou o carro na minha frente. Aí o pai, ele tá falando de vassoura. Aí meu pai saiu com o carro. No que meu pai saiu com o carro, eu só olhei pra dar tchau e não vi que tinha um carro parado atrás do meu pai já esperando. Tá. Eu só fiz assim, ó. Tum. Não fez nada no carro do cara. Ainda bem. No meu riscou tal, mas no carro do cara não fez nada. Aí eu, bateu, né, amigo? Aí ele bateu, aí eu, fez alguma coisa? Ele, não, tá tranquilo. Eu falei, então, de boa, eu moro aqui, qualquer coisa, você passa aqui depois. Eu, caraca, velho, o que tá acontecendo? E aí foi uma sequência, foi quarta-feira. Quarta-feira passada do carro.
Aí eu, caraca, tá tudo acontecendo. Aí eu, tá bom, preciso me ligar um pouco mais, tô um pouco desligado. Mas é por quê? Porque acho que pela primeira vez na vida eu tô Saindo do 100% em automático. paz, assim. Você tá com você mesmo. Uhum. Eu vou perguntar sobre algumas pessoas na Pode sua perguntar. vida. Você falou da sua mãe, que Aham. hoje você não tinha um pouquinho, não era tão legal quando você era criança, Aham. e depois na adolescência, agora para a juventude, foi se desenvolvendo, Sim. né? Uma amizade, vocês foram criando um laço. Uhum. Hoje, quem que é a sua mãe? Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Silveli. Silveli. É. Dona Todo mundo conhece ela Silveli. como Tuca. Dona Tuca. Isso. Dona Tuca. O que é a Dona Tuca para você? Quando a gente fala de Dona Tuca. Não, minha mãe é uma, assim, eu vejo minha mãe como que eu posso falar? Minha mãe perdeu os pais, minha mãe é uma vencedora, assim, porque ela vive, só que minha mãe vive. Minha mãe me ensinou, acho que, a viver. Assim, tipo, no sentido de não me preocupar com as coisas, assim, tão a ferro e fogo, sabe? De aproveitar mais, de não me arrepender do que eu fiz. De me arrepender do que eu fiz, não do que eu deixei de fazer, entendeu? Então, minha mãe sempre viveu bem, assim, tipo, eu ganho 10 reais. Eu vou gastar 10 reais. Então, tipo assim, meu pai já não. Eu ganho 10 reais, eu tenho uma planilha ali, eu vou gastar só 5 e vou guardar 5. Então, meio que os dois se completaram ali na maneira de me ensinar. E a parte religiosa, acho que da minha mãe é muito forte. E é, tipo, a parte que ela se encontrou em Deus ali, de encontrar o refúgio dela, de não necessitar nada além daquilo, eu acho que é uma coisa muito importante também hoje. E sua irmã, como que é o nome dela Minha mesmo? irmã é Carol. A Carol. É. Carol, ela também é influencer? Carol é grande. A Carol começou em 2018. Carol tem 2 milhões e pouco. Carol já tá faz tempo na internet. E o que é a Carol hoje, além da sua melhor amiga? Quem que é a Carol pro Caio? Carol é tipo inspiração mesmo, porque quando ela começou em 2018, ela, tipo assim, ninguém apoiou, assim, nossa, vamos. Ninguém apoiou. Tipo assim, vou começar a trabalhar com internet. Ela é mais nova? Ela é 2 anos só mais nova. Então, em 2018, ela já tinha uma idade legal, assim. E ela simplesmente falou, eu vou, e deu a cara a tapa e venceu. Começou a gravar com o Pedro, começou a crescer os números dela, e hoje ela tem já uma legião ali de pessoas que acompanham ela, que é bem, bem legal. E ela tem muito tato para as coisas, assim, né? Ela, tipo assim, tanto que eu falo que é a melhor amiga, porque os conselhos, é como se ela fosse a irmã mais velha, assim, entendeu? Ela tem uma responsabilidade ali em algumas coisas que é muito maior, assim, ela ensina bastante. E o seu pai, como que é o nome dele? Meu pai é Carlos. Todo mundo chama de Caio. Caio? Uhum. O meu nome é Caio por causa disso. Ah, porque daí Porque chama... ninguém falava ele de Carlos, Carlos é Caio. Pegou. E o Carlos Caio, o que é o Carlos Caio pro Caio? Ah, meu pai sempre foi aquele negócio, né? Deus no céu, meu pai na terra, assim, né? Então, aí tivemos, óbvio, durante algum tempo, algumas brigas, algumas coisas, porque vai crescendo, vai criando algumas coisinhas, né? Mas hoje é a pessoa que tá ali. Se eu precisar, eu sei que eu posso contar 100%. Sem pensar 2 vezes, vai estar ali do meu lado. Vai assistir meus jogos, não importa quando e onde. Tá sempre me apoiando no que eu vou decidir. É uma base ali, é meu exemplo ali. Você é bem família, né, Caio? Eu busco ser. Mesmo com os amigos, com as festas, Sim, tudo. Eu trago sempre todo mundo mais pra perto ali de mim ou dentro de casa para conhecer também, estar presente na minha família. E, Caio, a gente já tá meio que indo pro fim, eu acho que a gente já vasculhou um pouquinho a sua vida. Detalhes de tudo aqui de você. Mas, assim, que você passa para as pessoas? Por exemplo, aqui a gente falou muito de Deus, do Caio amadurecendo. Você teve uma vida legal, mas nem por isso você deixou de correr atrás. Teve ali em 2020, que não foi um período muito bom, mas fez você refletir. Mas, por exemplo, tem crianças que te veem, tem adolescentes que te veem, você é uma inspiração para muita gente. Qual que é a mensagem que você passa para essas pessoas de vida? O que você traz? Uma mensagem que você fala assim, leva isso para sua vida. Eu acho que hoje, tanto que a tentativa de mudança de conteúdo que nós vamos tentar fazer, provavelmente quando estiver saindo o podcast já vai estar sendo iniciado isso, é trazer, na verdade, o que eu percebi com 30 que eu posso passar para uma criança de 14, né? Que, tipo assim,
Eu realizei meus sonhos depois de velho, teoricamente. Então, eu não desisti dos meus sonhos. Ao mesmo tempo, eu não deixei de lutar pelas coisas que eu precisava fazer no momento. Então, às vezes, você precisa fazer no momento algumas coisas que não são aquilo que você tem como objetivo final. Mas, se você não desistir e Deus estiver contigo, a chance de sucesso, de conseguir realizar seu sonho é muito grande. Né? Então, eu vejo por mim, por toda a história de vida, e tudo acontece no tempo certo. Então, não precisa se apressar, não precisa arriscar nada que Entregar se pra for Deus. para ser, uma hora ou outra vai vir. Né? Mas não pode, desistir, né? Pode ser que não seja quando você pensa, nem quando você quer, mas se for da vontade dele, pode ter certeza que isso vai acontecer. Eu acho que é isso, Caio. Queria te agradecer, né? Fechou, eu fico feliz com o convite. Por se abrir aqui no Pode Estar, a gente contando sua história, trazendo para as pessoas entenderem, né, que o Caio vai muito além do youtuber, muito além do advogado, muito além do empresário. Ele é uma pessoa que tem amigos, que tem família, que, pelo jeito, é um coração enorme, né? A gente tenta ser um pouquinho. E porque as pessoas, eu gosto de trazer para as pessoas que estão vendo que todo mundo vai muito além das redes sociais. É tudo muito além daquilo que a gente mostra de verdade. Porque assim, hoje, principalmente a sua rede social, falando do Caio, ela é uma rede social comercial. Sim. É o que você precisa vender. E o Caio vai muito além das vendas, né? Exatamente. Então, acho que é legal você se abrir, essa timidez sua de uma certa forma de pedir em namoro, do date. Eu contei aqui detalhes que ninguém sabe, nem às vezes amigos próximos sabiam. Mas pede pra eles assistirem. Fala assim, vocês não sabem? Assiste o Pode Estar, que lá eu conto tudo. Certinho. Como que foi o pedido de namoro. Agora pode assistir, que vai estar tudo aqui. E eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito sucesso aí nessa mudança de chave. Você já é um menino abençoado. Obrigado, amém. Eu acho que convida a gente pro casamento. Pode deixar. Por favor. Daqui a um tempo, quem sabe a gente não volta aqui pra contar como é que tá sendo essa mudança. Olha, eu gostei dessa ideia, hein? Aí olha que a gente chama, hein? Aí a gente assiste e fala, caramba, olha, isso deu certo. Olha, isso foi pro outro caminho. Pode chamar, pode deixar já. Segundo semestre. Vamos deixar ali de outubro, vamos dar esse tempo? Pode deixar, depois manda mensagem lá que a gente já favorita já. Ó, tá gravado, hein? Tá gravando, hein? Não tem como voltar atrás agora, hein? Ó, deu a palavra. Como advogado ainda, acabei de cumprir aqui. Ó, vai pro ar. Fechado. Gente, muito obrigada por mais um Pode Estar. Fique ligadinho. Semana que vem tem mais, Pode Estar. A gente entra no mês de maio, vamos trazer histórias maravilhosas de mães maravilhosas. Vamos fazer um especial maio, Pode Estar, mês das mães. Cada semana com uma mãe diferente, com uma história diferente que vai fazer vocês se apaixonarem. Caio aqui encerrando o nosso abril. Obrigado, gente. Nessa loucura aqui. Nosso segundo homem no Pode Estar, gente. Que aqui, honra. Aqui vem pouco homem. A gente traz muita mulherada. O pessoal fala assim, mas é só pra mulher? Não, a gente só traz homem importante aqui. Aí, ó. Fico feliz com isso. Gente, muito obrigada. Às 15 horas, toda terça-feira, no Portal da Tarobá, o Pode Estar. Não pode perder, né? Fique ligadinho. Tchau!